menos de 5.000 metros, sem altitude extrema, e ainda assim, um dos 7 cumes mais difíceis de alcançar. O Monte Vinson não desafia você pela altura. Ele desafia pela distância, pelo frio e pelo fato de que, aqui, o mundo simplesmente não existe. O Monte Vinson está localizado no interior do continente antártico, no maciço Vinson, a centenas de quilômetros do ponto habitado mais próximo. Características únicas: nenhuma cidade, nenhuma estrada, nenhuma população permanente, nenhuma infraestrutura de resgate convencional. Aqui, se algo dá errado, não existe plano B. Existe apenas o plano que você trouxe. No maciço Vinson, o conceito de isolamento é levado ao extremo. Não se trata de uma sensação de solidão, mas de uma realidade logística física e total. Aqui, a sobrevivência depende de uma autonomia absoluta, pois o continente não oferece segundas chances. Não existem trilhas estabelecidas. A neve e o vento constantes apagam qualquer vestígio em questão de horas, forçando cada equipe a traçar sua própria rota. A navegação depende inteiramente de GPS e da leitura cuidadosa do terreno. Em condições de whiteout, quando o céu e a neve se fundem em um branco indistinguível, a desorientação é um risco mortal. A confiança nos instrumentos eletrônicos torna-se a única âncora com a realidade. Sob a superfície aparentemente serena, escondem-se fendas glaciais ou crevasses, abismos de gelo que podem engolir um alpinista desatento. Cada passo em neve desconhecida é um risco calculado, exigindo técnicas de progressão encordada e sondagem constante. Não há refúgios de montanha, nem equipes de apoio em campos avançados. Cada expedição opera como uma pequena ilha humana, uma bolha de autossuficiência no meio do gelo. A comunicação com o mundo exterior é um fio tênue, mantido por telefones satelitais e rádios de alta frequência. As atualizações são breves e essenciais. O narrador, em tom de comunicação de rádio, diz: Base Union, aqui é a equipe Vinson. Estamos no campo baixo, todos bem. Previsão para amanhã? Câmbio. Essa dependência de si mesmo significa que não há margem para erros. Um fogareiro quebrado, uma barraca rasgada pelo vento ou um simples esquecimento de um item essencial não são meros inconvenientes. São crises potenciais que podem comprometer toda a expedição. O isolamento do Vinson testa não apenas a habilidade técnica, mas a resiliência mental e a disciplina de cada membro da equipe. É um ambiente que exige planejamento meticuloso, execução impecável e a capacidade de resolver problemas com os recursos limitados que se tem à mão. Qualquer falha, por menor que seja, é amplificada pela vastidão impiedosa da Antártida. Chegar ao maciço Vinson é, por si só, uma expedição. A escalada é apenas o ato final de um quebra-cabeça logístico complexo e incerto, que se desenrola em múltiplas etapas e depende de uma cadeia de transporte altamente especializada. A jornada começa muito antes de pisar no gelo. O primeiro passo é um voo comercial que leva os alpinistas até Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Esta cidade portuária é a última fronteira, o ponto final da civilização antes do mergulho no continente branco. É aqui que as equipes se reúnem, fazem as últimas e rigorosas checagens de equipamento e aguardam a primeira e crucial janela de tempo favorável. Cada item é pesado, pois os limites de peso são extremamente restritos e fiscalizados em cada etapa da viagem. De Punta Arenas, a travessia para a Antártida é feita a bordo de uma aeronave robusta, um cargueiro Ilyushin IL-76. Este não é um voo de passageiros comum. O interior é espartano, compartilhado com toneladas de carga, combustível e suprimentos. O destino é o acampamento Union Glacier, onde o avião pousa em uma das pistas mais surreais do mundo. Uma faixa de gelo azul com quilômetros de extensão, naturalmente lisa e resistente o suficiente para suportar o impacto de uma aeronave de quase 200 toneladas. Mas a viagem ainda não terminou.
De Union Glacier até o acampamento base do Vinson, o transporte muda novamente. Agora, a viagem é feita em aeronaves menores, como o Twin Otter ou o Basler DC-3, equipadas com esquis para pousar diretamente na neve fofa do glaciar. Cada um desses voos, do cargueiro ao avião com esquis, depende inteiramente de janelas meteorológicas favoráveis. A visibilidade, a velocidade do vento e a ausência de tempestades ditam a operação. Não há horários fixos, há apenas oportunidades. Os problemas são uma constante. Atrasos de dias ou até semanas são comuns, com equipes presas em Punta Arenas ou em acampamentos intermediários, aguardando o tempo melhorar. Cancelamentos súbitos podem ocorrer minutos antes da decolagem, se as condições na pista de pouso se deteriorarem. A contingência é a regra. Planos de voo são refeitos, suprimentos são racionados e a paciência é testada ao limite. Na Antártida, a natureza detém o controle absoluto. O clima decide quem entra, quando se move e, mais importante, quando permite que você saia. Apesar da altitude moderada, o ambiente é brutal. Temperaturas médias: 20 graus Celsius a 30 graus Celsius no verão antártico. Ventos constantes e cortantes. Sensação térmica extremamente baixa. Tempestades prolongadas. Riscos reais. Hipotermia rápida. Congelamento. Falhas de equipamento. Impossibilidade de evacuação. No Vinson, o frio não avisa. Ele simplesmente começa. O Vinson é, de longe, um dos 7 cumes mais caros. Custos médios: dezenas de milhares de dólares. Transporte aéreo especializado. Logística polar. Equipamentos específicos para frio extremo. Isso cria uma barreira natural. Poucos tentam. Menos ainda conseguem. Não há turismo de massa. No Vinson, dinheiro não compra segurança, compra apenas a chance de tentar. Poucos chegam ao Vinson porque o acesso é extremamente limitado. O clima dita todas as decisões. O custo exclui a maioria. O risco não é compensado por fama ou facilidade. O Vinson não recompensa ambição. Ele recompensa preparo silencioso. É um cume buscado mais por completude do desafio do que por glória. A jornada ao maciço Vinson nos levou ao limite do isolamento. Foi um teste de resistência contra o frio extremo e a solidão de um continente intocado, onde a maior dificuldade não era a escalada em si, mas simplesmente existir. Vinson nos ensinou sobre a pureza da montanha quando despida de quase toda a interferência humana. Ele nos mostrou o que acontece quando removemos o mundo do mapa e ficamos apenas com o essencial: o gelo, o vento e a nossa própria determinação. Mas a saga dos 7 cumes é uma prova de versatilidade, e cada montanha exige uma nova versão de nós mesmos. Agora, deixamos para trás o deserto branco e mergulhamos em um ambiente que não poderia ser mais oposto. Se o Vinson foi sobre resistência e logística em um ambiente estéril, o próximo cume adiciona um elemento crucial e muito mais complexo: a técnica apurada. A escalada deixa de ser uma marcha em neve e gelo para se tornar uma dança vertical em rocha afiada. A força bruta dá lugar à precisão, ao equilíbrio e a um conhecimento profundo de movimentos que separam o alpinista do caminhante de altitude. No próximo episódio, nossa bússola aponta para a Oceania, para uma montanha esquecida por muitos, mas reverenciada por quem entende de alpinismo. Um pico que raramente aparece nas manchetes, mas cujo nome é sussurrado com respeito nos círculos de escaladores. Não é a altitude que impõe respeito, mas a sua natureza selvagem e a complexidade para alcançá-la. Estamos indo para um lugar onde a civilização se desfaz, não em um deserto de gelo, mas em uma muralha de vegetação impenetrável. O desafio começa muito antes da montanha. Primeiro, a selva, um labirinto úmido e denso, com seus próprios perigos. Depois, a rocha, paredes de calcário quase verticais que exigem habilidade e coragem. E, surpreendentemente, no topo, o gelo. Um resquício glacial em pleno Equador, um paradoxo da natureza.
A tudo isso, soma-se um fator que nenhuma preparação física pode mitigar: a instabilidade política que torna o próprio acesso uma incógnita. O Puncak Jaya, também conhecido como Pirâmide Carstens. Esta montanha nos lembra de uma verdade fundamental da grande aventura. Porque nos 7 cumes, nem todos os desafios estão na altitude, no ar rarefeito ou nas temperaturas congelantes. Às vezes, o maior obstáculo é a jornada até a base. Às vezes, os desafios mais perigosos estão no acesso.